Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está começando o episódio de número 11 da primeira temporada do Conversa Segura. O tema de hoje também é imperdível, né? Todo episódio é Cada imperdível. um tá melhor que o outro, né? Exatamente, para quem trabalha com segurança, afinal, vamos falar sobre combate ao assédio, que é essa nova responsabilidade da CIPA. E eu sou o Pedro. E eu sou a Lê, nós dois trabalhamos juntos na Wix, que além de promover esse podcast maravilhoso, é a empresa que está revolucionando a forma de fazer campanhas corporativas no Brasil e no mundo. Se você ainda não conhece a nossa solução, é só clicar no link que está aqui na nossa descrição. Exatamente, você trabalha com campanhas, quer fazer até Outubro Rosa, qualquer campanha assim, só falar com a gente que a gente ajuda. E, bom, se você trabalha com segurança, já sabe que alguns pontos da CLT, a consolidação, né, das leis do trabalho, mudaram a fim de promover um ambiente de trabalho mais seguro, principalmente para as mulheres. Uma dessas grandes mudanças é que toda empresa com CIPA constituída agora deve adotar medidas de combate ao assédio e a outras formas de violência no trabalho. A mudança foi tão importante que agora o novo significado da sigla CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Exatamente. Se você quer entender melhor sobre toda essa mudança, a gente já conversou sobre isso aqui no Conversa Segura no episódio 3. Então corre lá para ficar por dentro dessas atualizações. A gente explicou e exemplificou tudo. E por falar em assédio, um dos tipos mais recorrentes no ambiente de trabalho é o assédio moral. Aí, infelizmente, não, é dureza receber assédio moral. Quem já sofreu sabe muito bem disso. E para combater esse tipo de violência, é muito importante entender exatamente o que é, para você saber identificar, né? E quais ações configuram esse tipo de violência. Exatamente. Por isso que a nossa convidada de hoje foi intimada a participar conosco desse episódio. A gente percebeu que para responder essas perguntas do jeito certo, era preciso colocar a conversa em um outro nível, trazendo uma super especialista da área, já que você que trabalha com segurança, agora precisa entender mesmo essas pitadinhas de direito aí. Pois é, nossa convidada é advogada trabalhista, professora de direito, escritora de alguns livros da área e consultora empresarial. E também ela é colunista de jornais e revistas, como a CIPA. E pelo currículo, eu tenho certeza que a gente está falando com a pessoa certa. Com vocês, doutora Gisele Paixão, seja muito bem-vinda ao nosso Conversa Segura. É um verdadeiro prazer te receber aqui. Bom dia, olá pessoal, muito obrigada gente pelo convite, eu me sinto honrada em estar aqui representando a advocacia para tratar desse tema que eu tenho uma paixão efetiva. Gisele, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, de como que funciona o seu canal, para o pessoal saber que para responder essas perguntas não tem ninguém melhor como convidado aqui do Conversa Segura. Eu criei o canal Pitadas de Direito justamente para tentar trazer o direito de forma menos complicada, né, sem juridiquês, para pessoas mais leigas, né, para a sociedade, porque eu acredito que todos devem conhecer os seus direitos para viver melhor em sociedade. E o ano passado, na verdade, 2019, eu fui convidada por uma grande empresa para falar de assédio moral e eu percebi que era uma área que as pessoas tinham muita confusão, porque aqui a gente vai ver, tem condutas que parecem que é assédio, mas não é. E aí, percebendo isso, eu passei a incorporar no portfólio de atuação esse tipo de treinamento, que a gente vai falar mais para frente, que é uma das formas aí de evitar, e passei a desenvolver. E eu percebi que era importante compartilhar isso nas redes sociais, inclusive no YouTube, que é o meu canal que eu estou mais presente atualmente. E eu passei a fazer uma série de vídeos explicando sobre assédio e recebo diariamente várias mensagens, contatos de pessoas falando que sofrem assédio, dizendo aí, compartilhando a sua história. E é um tema, assim, mostrando cada vez mais que é um tema muito em alta no ambiente de trabalho em si.
Ótimo, muito bom. É isso que a gente precisa, assim, de uma tradutora mesmo do que é a lei para o que a gente entende, né? Nós que não somos da área. Então, primeira pergunta para a gente começar. Você percebe que o assédio moral, ele é realmente comum no ambiente de trabalho? É uma situação recorrente? Como é que difere, né? Se é pressão, se é cobrança normal, enfim, como é que você distingue? Legal, vamos primeiro por partes aqui. Infelizmente, é uma prática comum, mas ao mesmo tempo que ela é comum, ela é difícil de se comprovar. Vamos lembrar o que é assédio. O assédio, ele é configurado por quê? Por uma ação ou omissão. A gente vai ter o assédio provocado por ações diretas, como acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, como forma indireta, que é o quê? Propagação de boatos, isolamento, recusa de comunicar, de olhar nos olhos do funcionário, fofocas, exclusão social. E essas condutas, elas são praticadas de forma que não isolada, mas por um período prolongado. Não é uma única conduta. E aqui eu já antecipo uma das questões que distingue o assédio de demais práticas. Não que uma pessoa que foi xingada numa reunião não tem direito à indenização por danos morais, porque seus direitos à personalidade foram violados. Mas isso, um xingamento isolado... Uma situação isolada. Isso, não configura. Por quê? Porque o assédio ele tem o fim de quê? De premeditado de desestabilizar a vítima. Para quê? Para que ela peça a demissão, para que ela perca o rendimento, enfim. O assediador, ele tem esse dolo, essa intenção de prejudicar efetivamente a vítima. E aí nós vamos ter o quê? A jurisprudência, nós não temos uma lei específica falando o que é assédio, quais as práticas de assédio, mas nós temos aí um consenso, tanto na doutrina, que são os pensadores do direito que explicam essa temática, bem como a justiça do trabalho na apreciação de casos. Eles dizem que nós precisamos demonstrar o quê? A intensidade da violência psicológica. Ou seja, é necessário que seja algo grave. E aí a gente entra na questão que o Pedro levantou, se uma pressão normal ou uma cobrança normal, né, vai configurar o assédio. A princípio, nós temos o quê? Que essas questões são práticas aceitáveis, especialmente no ramo de vendas, por exemplo, em que há uma cobrança. Tem meta e precisa bater, e aí às vezes não é uma sensação agradável de trabalhar em determinado lugar com determinada cobrança, né? Enfim, aí pode acabar confundindo. Isso, pode acabar confundido, porque para a justiça isso não é assédio, né? A cobrança de metas. O que poderia ser assédio, por exemplo, seria, vamos supor, uma equipe de 5 pessoas, aí nós temos, todas elas têm um rendimento semelhante, mas tem uma delas que o chefe pega no pé, fala, você não faz nada, você não está produzindo. Então, a gente verifica que uma certa perseguição, né, que tem uma conotação que pode ser considerada como assédio moral, né? Além disso, como eu disse, precisa ser algo prolongado, permanente, ou seja, e sempre nas reuniões, aquele chefe provoca aquele funcionário. Existe essa continuidade. E o dolo, a finalidade do quê? De ocasionar um prejuízo moral ao empregado, né? Danificando aí, marginalizando o ambiente de trabalho. E, finalmente, o assédio moral, propriamente dito, ele vai acabar produzindo um dano de ordem patológica, inclusive. Muitos casos de depressão, de burnout, enfim, são acarretados dessa sequência de atos prolongados provocados por assédio moral. Então, em resumo, o assediador, ele sempre sabe que ele está fazendo aquilo com a intenção de prejudicar o outro e faz isso de forma prolongada. Isso. Sim, basicamente. Beleza. Entendi. Se chega um cliente para você hoje falando assim, tem um caso aqui de assédio, quero entrar com um processo contra a empresa. Se chegar com um caso ali pontual, então você já fala assim, olha, começa a registrar, começa a tentar encontrar testemunhas e algo mais profundo. Como geralmente se desenrolam os casos de processo mesmo, por assédio moral? Como é que começa? Como é que a pessoa precisa fazer? É uma pergunta bem interessante, Pedro, porque não é fácil a prova do assédio moral. Justamente por essa questão.
quando a pessoa vem, enquanto está sofrendo, a gente consegue orientar, como você bem pontuou, vai registrando, grava, porque quando você é interlocutor da conversa, não é uma conversa clandestina, não é uma conversa ilegal, não serve como prova. Mensagem de WhatsApp. E o principal, a principal prova na esfera trabalhista, que é a prova oral, ou seja, testemunhas que presenciaram aquela situação para que elas possam provar efetivamente a ocorrência do assédio moral. Então, precisa criar todo esse cenário, porque pura e simplesmente chegar na justiça e falar que sofreu assédio moral e não levar essas provas, não tem como ser acolhido o pedido. Então, beleza. Então, para a pessoa que trabalha com segurança e ela zela pelo bem-estar de todo mundo ali na empresa, quais são as situações que se repetem que podem ativar um sinal de alerta para que ela pense, opa, aqui está acontecendo um assédio moral nessa situação? Quais são situações práticas mesmo, exemplos, que a pessoa pode ativar o sinal vermelho quando acontecer? No caso de pessoas que trabalham na CIPA, por exemplo, que estão aí responsáveis pelo meio ambiente de trabalho, tem que observar o relacionamento, porque o principal ponto do assédio moral são relações interpessoais. Aí a gente vai entrar nos tipos de assédio, que mais pra frente eu acho que a gente vai tocar nesse assunto. Sim. Mas, por exemplo, eu posso citar como exemplo de assédio o rigor excessivo. A gente falou de pressão de cobrança, mas quando tem um excesso, tudo que tem excesso não é bom, né? Foge do normal e acaba sendo aí indícios de que está havendo algo muito mais grave por trás. Outra forma, confiar tarefas inúteis e degradantes, né? Tem um funcionário que fazia determinada função, de repente ele passa a fazer outras funções que não sejam funções honestas, mas são funções que não são compatíveis com o cargo que ele desempenhava. Na dimensão de fazer com que ele se sinta menosprezado, se sinta cada vez diminuído. mais... Isso, diminuído. Desqualificação e críticas em público já é algo bem escancarado, né? Mas, como eu disse, precisa ter essa questão de prolongamento, né, para poder configurar o assédio. Lembrando, mais uma vez, isso não quer dizer que foi um fato isolado. Vai configurar dano moral, mas não na categoria de assédio, que tem essa outra questão mais específica. Então, é um chefe ou um gestor, um superior, que normalmente fala, o fulano não dá conta, o fulano, ele nem precisa dar para ele essa função que ele é incapaz, ou é um retardado, é um pessoa que, assim, em público ou não em público, fica menosprezando a pessoa. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que existem ameaças que são mais graves do que o próprio xingamento direto em si, que são aquelas ameaças veladas, indiretas, insultos indiretos. Então, por isso que a gente acabou falando dessa... vamos por uma questão que nós estamos com um processo que vamos ter a audiência no meio do ano, inclusive, em que haviam várias fofocas, murmurinhos, né, dentro da empresa, que essa funcionária estava traindo o marido. E, de fato, o que eu constatei é que ela não estava mais relacionando com o marido e, enfim, estava conhecendo outra pessoa. Mas até aí, o que acabou ocasionando, ela quase se suicidou. Então, foi algo que extrapolou o senso, né, de normalidade. E isso tudo se deu porque uma das funcionárias acabou espalhando essa fofoca. E a empresa não tomou os cuidados, né, como a equipe da CIPA, da empresa, não verificou esse tipo de situação para se chegar nesse patamar. Né? Então, era algo que estava ali oculto. As pessoas comentavam, ninguém falava diretamente, mas acabou provocando toda essa questão que foi levada à justiça, né? Foi judicializada. Entendi. Sério, uma dúvida, assim. Quando um cliente seu começa já a trazer as provas para você, igual você mesma instruiu, grava, faz assim, assado, quais geralmente são as provas que você descarta, né? O que você olha assim e fala assim, putz, não, isso aqui não consigo configurar como assédio moral, né? Quais são os casos mais comuns que são confundidos? Situações eventuais de constrangimento, como a gente falou, uma vez ou outra, não configura assédio, tem que ser prolongado. Exigências
outra forma, exigências profissionais, né, como a gente falou, cobranças, uma pressão. Muitas vezes, essa é a principal questão que muitos confundem. É chegar, meu chefe está cobrando demais, está fazendo isso, eu estou me sentindo sufocado. Mas isso não configura o assédio, né? Porque aí temos a questão do prolongamento e como existe essa cobrança aí, desde que entrou na empresa, tem uma cobrança para vender, para prospectar clientes, enfim, para prestar serviço. Só que essa cobrança é natural daquele tipo de função, daquele tipo de atividade. Outra questão é a existência de conflitos. E aqui é um ponto importante, por exemplo, como a gente falou, eu falei aqui de conflitos interpessoais. A lida com pessoas é muito delicada, né? Tem pessoas que gostam de uma coisa, gostam de outra, e sempre vai haver conflitos. Só que a existência de conflitos, por exemplo, um funcionário não concorda com uma coisa, o outro não concorda com outra, mas isso é saudável até, né? Pela naturalidade do convívio, no caso corporativo. O que não pode acontecer é esse exemplo que eu dei. A empresa vê que está havendo conflito, que os funcionários não estão conseguindo conviver entre si e não tomar nenhuma medida, porque isso é um início aí de uma questão que vai provocar futuramente uma questão de assédio moral. Então, no caso, essas pessoas que estão responsáveis agora por combater o assédio e outros tipos de violência, é muito importante ficar com a antena ligada, porque ao notar esse tipo de problema, não pode se omitir, né? É importante tomar alguma atitude, até porque o assédio moral é contra a lei. Quem pratica está agindo contra a lei, né, Gisele? Exatamente. Aí é o ponto em que a gente já entra numa questão importante. Além dos treinamentos, a empresa tem uma ouvidoria, né? Nós temos o compliance aí como uma ferramenta para prevenir, né, remediar e antever aí conflitos, mas a empresa não precisa montar uma estrutura de compliance com vários especialistas, até porque é custosa no início. Mas, por exemplo, ter uma ouvidoria em que o funcionário pode apresentar sua queixa, sua denúncia de forma anônima, por exemplo, para garantir sua segurança, porque a grande questão do assédio é que nós vamos ter o assédio praticado por superior hierárquico, por exemplo, como que o funcionário vai fazer uma denúncia contra o seu chefe e escrever seu nome ali? Então, é um pouco complicado. Mas quando a empresa permite aí essa questão dessa ouvidoria anônima, os representantes da CIPA, por exemplo, terão acesso a essa questão, pode até estabelecer no regulamento interno quem são os funcionários que vão poder ter acesso a essas reclamações, então não é qualquer pessoa. Quem tiver acesso fora do que foi delimitado, ele pode até ser demitido por justa causa, por exemplo, estabelecendo essas questões, porque aí eles vão avaliar e ver, olha, tem 3 pessoas do setor de logística reclamando, então vamos apurar essas questões, e aí evita todo esse transtorno. Uhum. Beleza, e aí vamos passar para essa parte em que a gente divide quais são os tipos de assédio moral. Existem diferentes tipos, né? Quais são eles e o que difere aí entre cada um desses formatos? Então, nós vamos ter o assédio moral vertical, que assim é denominado, por quê? Porque ele é praticado por empregados de diferentes níveis hierárquicos. Não existe uma hierarquia. Pode ser por exemplo, aqui, um faxineiro com um auxiliar, enfim, quaisquer níveis, por motivos, N motivos, como eu mencionei no exemplo aqui do processo, a questão uma trabalhava no setor X, outra no Y, e havia essa questão de assédio. Então, nós temos esse, que é muito comum, que se dá, principalmente por questões de conflitos interpessoais, por questões aí de animosidade. Nós vamos ter o assédio moral vertical, e aí ele vai ser descendente quando ele é praticado pelo superior contra o seu funcionário, né? E contra o seu subordinado. Então, vai ser descendente. E nós vamos ter o assédio moral ascendente, que aí é o subordinado que pratica contra o seu superior hierárquico. Em que pese e pareça ser um pouco difícil, muitas vezes é comum. É comum, inclusive eu fui vítima desse tipo de assédio. Quando eu trabalhei em um lugar específico, porque eu fui nominada como coordenadora eu penso que foi um dos fatores pela idade. Tive que liderar uma equipe de pessoas sêniores e era muito complicado e todo dia tinha uma conversinha paralela querendo diminuir o meu trabalho, né, que era levado ao superior do departamento
com o fim de denegrir a minha imagem para que eu pudesse abdicar do cargo. Então, os funcionários podem praticar assédio contra o seu superior também. Isso é o que acontece. Podem. Em que pese seja menos comum, mas é... É. E finalmente... Caramba, e... Sim, Não, perdão, falar. pode... Não, eu só ia Não, pode concluir no último tipo de assédio, que é o horizontal, que é praticado por funcionários de mesmo nível hierárquico. Tá na equipe ali e eles mesmos assediam uns aos outros. Entendi. No caso, o mais comum é o do chefe fazendo Isso. na pessoa imediatamente abaixo em nível de hierárquico, né? Sim. Enfim, mas se a pessoa está sofrendo algum tipo de assédio desse tipo, claro que se tiver os processos, né, dentro da empresa, de compliance, ouvidoria, faz sentido ela utilizar esses recursos como uma primeira tentativa de resolver, né? Mas e se os meios não tiverem, internos, não tiverem funcionando? Já falou com a CIPA, já falou com com a ouvidoria, já usou ocasionalmente algum recurso da equipe de compliance? E aí, como que ela procede? O que ela pode fazer? Como agir? Então, nesse caso, se ela já passou por tudo isso e não deu certo, ainda não surtiu efeito, ela precisa procurar um profissional jurídico, né, para orientação, porque a depender do nível de assédio, é impossível se manter no trabalho. E aí nós iríamos ter o que chamamos de rescisão indireta, né, porque é uma situação que não daria mais para dar continuidade àquele contrato. O que me deixa angustiado da rescisão indireta é que ela não deixa de ser uma obrigação da empresa mandar o funcionário embora. E em boa parte desses casos de assédio, a pessoa não tem a possibilidade de se recolocar rapidamente em outra oportunidade de trabalho. Acaba que a punição para a empresa, ocasionalmente, nesses casos, acaba sendo uma baita de uma punição também para o colaborador, né? Enfim, tem meios jurídicos para amenizar isso, porque é complicado isso, é complexo, especialmente se a pessoa depende muito daquele trabalho. Sim. Aí nós teríamos a garantia legal, né, que a rescisão indireta equivale à demissão pela empresa, como você bem pontuou, e nesse caso ela teria direito ao seguro-desemprego, a depender do tempo de contrato também, né, que nós temos os requisitos. Uhum. O que pode ser feito também é que, se for constatado o assédio por essa razão, a rescisão indireta, a empresa vai ter que indenizar aquele funcionário, né? Então, vai haver indenização, que não vai ser os salários, porque geralmente esse tipo de questão, a indenização não é muito elevada, não são 100 mil reais, é algo em torno de 10 a 15, 20 mil, a depender do tipo de assédio, a depender da complexidade e da questão que... Quanto mais afetar a vítima, maior aí teríamos a indenização, porque aí precisa demonstrar, vamos supor, a vítima traz atestados de psiquiatras dizendo que ele está tomando remédio tarja preta, aí a gente tem uma questão aí... A consequência foi muito grave, né? Exatamente. Aí nesse ponto, se for constatado que, inclusive, ele perdeu a capacidade de trabalho em decorrência desse assédio, aí sim nós temos indenizações elevadas, porque aí, se o perito da justiça constatar que ele não é mais a mesma pessoa, que a produtividade caiu, o perito judicial ele estabelece um percentual de incapacidade. E aí a justiça fixa, então, uma pensão vitalícia por aquele percentual. Então, se for 50% do salário, serão 50% até o fim da vida dele, né? De acordo com a tábua de mortalidade do IBGE. Aí vamos calcular pela expectativa de vida, para pagar, por exemplo, a indenização única, se for o caso. É muito grave, né? Às vezes a gente acha que esse tipo de violência, que não é física, é menos grave e tudo mais, mas são muitas consequências na vida de quem sofre, são muitas consequências no ambiente de trabalho, né? Às vezes não é nem a pessoa que está sofrendo só que sofre aquela consequência, mas todo o clima organizacional de todo mundo que está ali acaba, enfim, sendo prejudicado de alguma forma, né? Você, nessas situações, assim, que você já atendeu e tudo, você já viu claramente essas consequências, assim, na vida de clientes ou na sua própria vida, já que você também disse que já sofreu assédio, compartilhou isso aqui com a gente.
Você nota, assim, essa gravidade da situação e acha que a justiça está agindo para cuidar disso do jeito que deve ser cuidado, assim, para combater o assédio? Olha, eu penso assim que existe um abalo psicológico muito grande. E vai depender de cada um, né? Tem pessoas que acabam se afundando de fato, porque acabam, né, vivendo aquilo, respirando aquilo. Outras pessoas conseguem sair daquilo. Então, depende muito da pessoa em si. No meu caso, por exemplo, eu tive outros... como eu sempre fui engajada em outros projetos, assim que eu saí de lá, eu tive outras questões, enfim, acabei esquecendo e superando tudo isso. Mas outras pessoas muitas vezes não seguem esse caminho e acabam sofrendo muito. E a questão que eu sempre falo nos treinamentos é que uma pessoa assediada, ela acaba tendo um efeito cascata com relação aos seus familiares. Fica uma pessoa rude, agressiva. Aí, se é um pai de família, fica agressivo com a esposa, com os filhos, e eles não têm nada a ver com aquela situação. E aí, os filhos, consequentemente, ficam tristes. Enfim, existe toda uma questão que é um problema que inicia na empresa, mas ele acaba desaguando na sociedade, prejudicando a vida em comum de todos, não só lá na empresa, efetivamente. E até com os colegas de trabalho, provavelmente, né, a forma de agir também pode mudar, prejudicando os colegas também, né, a pessoa que é a vítima. Exato, prejudicando e também, não só os colegas, né, se a gente for levar no âmbito interpessoal, mas a empresa, né, porque o funcionário vai perder a produtividade, o querer, a vontade, isso vai prejudicar economicamente a empresa. Então, é algo que a empresa efetivamente precisa estar olhando, precisa estar cuidando. E uma dúvida, assim, esses processos de assédio moral, eles sempre são contra a empresa e nunca contra aquele gestor, aquela liderança que a pratica, correto? Correto. Porque pela lei, a empresa, ela é responsável por todos os atos praticados por seus representantes e prepostos. Preposto é quem fala em nome da empresa. Então, a empresa é responsabilizada e aí, em alguns casos, quando eu atuo por empresas, por exemplo, e especialmente em questões que as pessoas alegam assédio, mas não existe esse prolongamento, nós temos aí algumas questões que quando a gente vê que a pessoa, o gestor, tinha orientação de se portar de uma forma, se porta de outra, existe uma ação regressiva que a empresa pode entrar contra esse funcionário e cobrar dele a indenização que ela pagou em decorrência do ato que ele praticou. Só que esse funcionário vítima, ele não vai esperar esse funcionário que praticou a lesão, enfim, psicológica pagar. A empresa tem que ser responsável. Entendi. Mas a empresa pode buscar esse acaba sendo também. Dois processos paralelos, praticamente, Exatamente. diferentes, que vão ser julgados com rigores diferentes, às vezes até por juízes diferentes, entende? Uhum. Interessante, porque assim, isso é algo que até, poxa, né, caramba, e aí acontece o problema e aquela liderança que é o grande culpado, às vezes sai totalmente ilesa e provavelmente a maior parte dos casos deve acabar acontecendo algo do tipo, né? Isso mas faz sentido essa regra também, porque se você fosse sempre na pessoa física, ocasionalmente ela não teria dinheiro para bancar as indenizações e correções, e não deixa de ser responsabilidade da empresa treinar e desenvolver suas lideranças, né? Sim. Não tem como isentar. E para finalizar a pergunta que a Helena fez com relação ao que a justiça faz, eu entendo que a justiça, ela atua, mas ainda é muito incipiente. Nós não temos uma justiça efetiva aí que combate efetivamente o assédio. No que tange acidente de trabalho, que é uma das minhas especialidades que eu mais atuo aqui, nós temos a justiça... É ótimo saber, porque a gente vai te chamar para outras coisas também. Tá? É a minha paixão na advocacia trabalhista, é a segurança do trabalho, basicamente acidentes de trabalho. E aí, a gente vê que no acidente de trabalho a gente tem a justiça efetiva, por quê? Porque o juiz não decide por si só, tem o perito judicial. E aí, no tocante ao assédio, nós não temos, são provas. Então, o que fica aqui a dica aí para quem for jurídica, enfim, é que nos processos de assédio também peça uma perícia psiquiátrica. Porque aí, você tendo um laudo de um perito que vai dizer, de fato, a pessoa, ela adoeceu, ela teve perda de rendimento por conta dessas práticas, vai ajudar o subjetivo. Exatamente. Na hora de dar a sentença e, consequentemente, a indenização vai ser maior do que uma mera declaração ali de testemunhas.
Legal. Então, a última perguntinha antes da gente passar para as nossas perguntas ping-pong. Passando agora para o pessoal que trabalha com segurança. O que você indica, assim, ações práticas para a pessoa conseguir mesmo combater o assédio dentro das organizações, dentro do ambiente de trabalho? Quais são as práticas que quem é da CIPA, quem é técnico de segurança, precisa aplicar, precisa para que as equipes se tornem mais seguras quando o assunto é assédio moral? Primeiro, a gente tem que lembrar que, voltando ao início rapidamente, que, antes de tudo, tanto o assediador quanto a vítima são empregados, né? Pertencem à mesma organização. Então, antes de tomar qualquer medida drástica em face do assediador, é necessário investigar, fazer uma investigação prévia para verificar a veracidade e o nível, né? Como eu disse aqui, as pessoas que se sentem ofendidas com coisas mínimas. Então, precisa aferir aí esse grau, né? Se há uma intensidade, se esse funcionário que está sendo nomeado como assediador, de fato, tem intenção de causar dano psicológico ao outro funcionário, ou se é o jeito dele. Por exemplo, eu tenho casos que são de empresas de indústrias que os operadores são um pouco, não sei se você já ouviu esse termo, chucros, né? Brutos, o jeito de falar, às vezes parece que está brigando e na verdade não é o jeito deles se manifestar. Então é preciso avaliar essas questões e para poder chegar num veredicto e falar se de fato ele está assediando e aí tentar evitar ao máximo isso, verificar também essas questões de conflitos interpessoais, se houver queixas, apurar essas queixas para que não chegue à prática de um assédio. E se chegar na prática de um assédio, aí sim tem que haver medidas mais severas, aí com fácil assediador, podendo ser demitido até mesmo por justa causa, a depender do tipo de prática, né? E a pessoa que sofreu assédio buscar aí fornecer todo o amparo, seja enviando para tratamento psicológico, fornecendo toda essa assistência aí, porque se por acaso essa pessoa futuramente acionar a empresa vai ter respaldo para provar que esteve ali e que forneceu toda a assistência dentro do que ela poderia fazer, né? A empresa precisa ter um acompanhamento, né, do relacionamento interpessoal dos seus funcionários para verificar e se antecipar a esses conflitos e solucioná-los. Uma das formas, como a gente falou, é ter a caixinha que pode ser de sugestões, como também de reclamações, em que a pessoa pode escrever lá de próprio punho ou digitada, enfim, e jogar lá dentro e ter determinados funcionários que podem acessar para poder verificar os tipos de conflitos existentes, se é que tem algum conflito, e investigar esse tipo de situação para não chegar ao assédio moral efetivamente. Maravilha. Beleza. Então, em resumo, eu acredito que uma das coisas que o pessoal precisa trabalhar é criar essa ouvidoria, se ainda não tem, uma forma de acolher essas denúncias de forma anônima, saber acolher as pessoas que sofrem, né? Saber o que falar, como conduzir e trabalhar para evitar esse tipo de assédio durante toda a jornada de trabalho. Então, algumas ações práticas assim que todo mundo pode ter. Pedro, vamos passar para nossas perguntinhas Vamos, ping-pong. Vamos, Gisele, um livro ou material que técnicos, engenheiros, membros da CIPA não podem deixar de ler. É um pouco difícil indicar alguma coisa, eu não sei se eu poderia indicar um livro relacionado a desenvolvimento interpessoal, porque eu penso que para lidar com esse tipo de situação, a gente tem que conhecer das normas e também saber orientar, muitas vezes acolher, às vezes a pessoa quer desabafar, então a gente precisa ter esse bom senso aí de poder orientar as pessoas como seres humanos em si. Então, um livro que eu indicaria, que eu gostei muito e foi um dos livros que me marcou, é A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Show! Qual famoso te inspira? O próprio Napoleão Hill, por ter sido advogado, ele é uma das mentes que eu gosto muito e que me inspira a ser quem eu sou, a advogada que eu sou. Maravilha. Qual foi o principal conselho assim, que você lembra até hoje, mudou assim na sua carreira, fez muita diferença?
Eu acho que a orientação que meu pai me deu, né, quando eu vim para São Paulo para trabalhar e tudo mais, ele falou, nunca se esqueça de onde você veio, né? Então, as raízes, elas são muito importantes para que a gente se torne que a gente, né, é futuramente. Bom, a gente imagina que o dia de uma advogada, muitas vezes, não termina de uma forma leve, tranquila, assim, às vezes devem ter alguns dias difíceis que geram mais estresse, enfim. O que você faz nesses dias mais difíceis para relaxar? Assista algum filme, alguma coisa assim com minha família. E Gisele, pra gente encerrar aqui, né, a última questão, a gente faz uma frase e aí você completa, né? E daí eu acho que vale fazer igual a gente fez na anterior e colocar duas dessas. Enfim, complete a frase, então, para a primeira delas, assédio para mim é... Deixa eu pensar. É um adoecimento social, né, que é uma doença que, infelizmente, contamina a sociedade. Ó, e segurança para mim é... Ter amor à vida. Né? Porque se você é uma pessoa que tem segurança, preza pela segurança, preza pela sua vida de outras pessoas. Gisele, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que quem escutou as suas explicações, os seus exemplos, vai poder agir de forma muito mais eficaz quando o assunto for o combate ao assédio, né? As suas informações deixaram mais claras essa nova responsabilidade de quem trabalha com segurança. Realmente, o cipeiro que assistir esse episódio vai ter clareza de receber um caso, uma denúncia ou uma conversa mais informal com algum colaborador que se queixe para ajudá-lo realmente a sair, digamos assim, desse buraco, né? Que realmente é muito complexo e tem todo um jogo de interesses ali para sair, né? E, enfim, você que nos acompanha, né? Muito obrigado pela companhia. O Conversa Segura vai ao ar terça sim, terça não. E você pode ver todos os episódios completos no nosso canal, ou do YouTube, ou do Spotify, conforme preferir. Gisele, se você quiser deixar uma palavrinha final também para o pessoal te acompanhar nas redes sociais, fica à vontade. Obrigada. Eu gostaria novamente de agradecer o convite, a Marilene, o Pedro e a equipe da empresa que está realizando esse grande projeto, porque é muito importante tratar de segurança e saúde do trabalho. Quem quiser acompanhar mais meu trabalho, é só acessar lá @pitadasdireito. Eu falo bastante de segurança, falo bastante dessas questões, porque eu vivo isso, respiro isso, e eu acredito que essa é uma das formas da gente deixar um legado no mundo, né? Deixar um exemplo a ser seguido. Muito bom. Maravilha. E antes da gente se despedir de forma final, você que nos acompanha, vai lá nos comentários, fala um assunto que você quer ver por aqui, um convidado que você quer que a gente traga, que a gente corre atrás para que o Conversa Segura fale exatamente do que vai te ajudar a exercer o seu cargo de segurança de uma forma melhor. Então, se você quiser também conferir os nossos episódios que você não viu, corre aí para trás. Esse já é o episódio 11, tem 10 para trás aí só de assunto imperdível para quem trabalha com segurança no trabalho. É isso aí. Muito obrigado, Gisele. Conversa Segura de hoje chegou ao fim. Um abraço e até a próxima. Um beijo, pessoal. Até o próximo Conversa Segura.